E agora nós temos também ao vivo conosco o nosso correspondente, Michel Gavendo, está ao vivo direto de Tel Aviv, da Praça dos Reféns. Porque, Michel, faltam aí poucos minutos para termos o início do prazo para a libertação desses reféns. É às 2h da manhã que devemos ter o início do processo de saída dos reféns de Gaza para chegar em Israel. Qual é o clima? O que você está encontrando por aí? Seja bem-vindo. Olá, Estevão, olá a todos. O clima aqui é uma mistura de alegria com tensão e apreensão. A gente vê aqui atrás as pessoas balançando as bandeiras. São agora pouco depois das 6h da manhã aqui em Tel Aviv, mas já tem aqui milhares de pessoas na praça e muita gente chegando. Muita gente chegando porque nos últimos 2 anos aqui foi a central, o centro onde as famílias dos reféns israelenses que estavam nas mãos do Hamas, aqui as famílias se concentraram, aqui as famílias montaram a central, daqui partiram as manifestações pedindo ou exigindo que o governo de Benjamin Netanyahu fizesse mais pela libertação dos reféns. Quer dizer, aqui virou o centro político e também o centro psicológico, vamos dizer assim, de Israel, porque o tema dos reféns, é claro, foi o assunto principal na sociedade israelense nos últimos 2 anos, desde o dia 7 de outubro de 2023. Aqui atrás, o telão, o palco, a cada 10 minutos eles mostram reportagens, clipes de músicas emotivas que marcaram esses 2 anos de manifestações pela libertação dos reféns e também o placar com o número 737, as horas, os minutos e os segundos, que são os dias, o tempo em que os reféns estão nas mãos do Hamas ou ficaram nas mãos do Hamas, e também o tempo desde o início da guerra em 2023. Em Israel, todos já se dizem preparados para a libertação. O exército já se retirou dos pontos da faixa de Gaza para dar espaço para a Cruz Vermelha e o Hamas fazerem a transferência dos reféns vivos para os pontos de fronteira. São 2 pontos de fronteira onde Israel pretende receber os reféns. Ali eles vão ser recebidos por parte das famílias e por oficiais do Exército, passarão por uma primeira avaliação médica e psicológica. Há informações de que alguns deles estão em situação delicada de saúde. A gente viu nas últimas semanas também imagens de reféns muito magros e passaram quase 2 anos em calabouços embaixo da terra, em túneis do Hamas a 30, 40 metros de profundidade. Desses pontos de fronteira, se algum refém libertado tiver necessidade, vai ser levado direto para os hospitais próximos, perto da fronteira com a faixa de Gaza, no sul de Israel, para tratamento imediato. Segundo as autoridades de Israel, os reféns que tiverem condições de saúde melhores serão trazidos para hospitais aqui na região central de Israel. Aí sim vão se reencontrar com toda a família e vão ficar internados também, passar por exames e terão apoio psicológico e apoio médico até que possam sair para casa. A gente não sabe qual a situação real desses reféns e também a questão dos corpos, dos restos mortais de pelo menos 28 israelenses, essa é a avaliação do governo de Israel, que estão com o Hamas e que também esses restos mortais fizeram parte das negociações para essa trégua, esse acordo de paz, pelo menos momentâneo, que foi patrocinado principalmente pelos Estados Unidos. Os restos mortais, o Hamas afirma que não conseguiu identificar onde estão todos os corpos de reféns. Esse processo aqui em Israel, ele é esperado que seja mais demorado, que não seja cumprido o prazo de até meio-dia dessa segunda-feira, às 6 da manhã, aí no Brasil, para que todos os reféns vivos e os corpos dos reféns mortos sejam transferidos para Israel. Então, a expectativa de que isso possa também se prolongar por mais alguns dias. A gente vê a felicidade aqui, o pessoal atrás querendo aparecer, quer dizer, um clima feliz aqui na praça. Quanto se pode ser feliz, com um acordo de paz depois de 2 anos e com milhares de pessoas mortas. O sistema carcerário de Israel também já preparou os prisioneiros palestinos que vão ser libertados em troca dos reféns israelenses. Parte dos prisioneiros palestinos serão levados para a faixa de Gaza, parte serão transferidos para a Cisjordânia
que é governada pela autoridade palestina do presidente Mahmoud Abbas, e parte dele será também transferida para outros países, provavelmente Catar, Egito e Turquia. Também a expectativa agora para a chegada do presidente Donald Trump, presidente norte-americano, que pousa daqui a pouco em Tel Aviv, será recebido no parlamento israelense pelo premier Benjamin Netanyahu. Trump deverá fazer um discurso também no parlamento, se encontrar com algumas famílias de reféns, e depois ele parte para a Conferência Internacional que debaterá o futuro da faixa de Gaza. Essa conferência acontece na cidade de Sharm el-Sheikh, no sul da Península do Sinai, no Egito, também com presença internacional de representantes dos primeiros ministros e chefes de Estado da Itália, da Grã-Bretanha, da Turquia, claro, do Egito, o presidente Donald Trump, e ali serão debatidos como serão os esforços para a reconstrução da destruição provocada pelos ataques israelenses da faixa de Gaza durante 2 anos e também como será reestruturada a administração na faixa de Gaza, já que uma das exigências desse acordo é que o Hamas não faça parte da administração de Gaza e que o Hamas seja despojado, sejam retiradas as armas do Hamas. São 2 pontos que o Hamas ainda não se comprometeu totalmente. Estevam. A mídia israelense tem falado que a libertação dos reféns vai começar realmente às 2 horas da manhã aqui para a gente, às 8 horas da manhã para vocês aí em Israel, em Netzarim, e às 10 da manhã, no horário aí em Israel, para nós às 4 da manhã, em Khan Yunis, em Gaza. Como que esse trajeto ele deve acontecer? Essas regiões são próximas? Quanto tempo os reféns eles vão demorar para sair de onde estão até chegar ao território israelense? Estevão, uma das exigências israelenses é que o Hamas não faça aqueles espetáculos, aqueles shows com palco e colocando os reféns, forçando os reféns a fazerem discursos. A exigência é de que os reféns sejam transferidos diretamente para as viaturas da Cruz Vermelha Internacional dentro da faixa de Gaza, sem qualquer tipo de cerimônia. A partir daí, a gente sabe que a faixa de Gaza é um território pequeno, ele tem 40 quilômetros de extensão de norte a sul, e nesses pontos onde serão feitas as transferências, são apenas alguns quilômetros, é uma questão de 10, 15 minutos de viagem por terra dentro do território palestino até os pontos da fronteira com Israel. Aí sim deve haver algum tipo de burocracia, algum tipo de transferência também o mais rápido possível, como a gente viu nas outras trocas de prisioneiros e libertação de reféns pelo Hamas. A Cruz Vermelha então entrega os reféns para oficiais médicos e oficiais do exército israelense, e aí em questão de minutos eles já estão dentro do território de Israel. Então todo o processo, a partir da saída dos reféns, dos pontos onde o Hamas os levou para essa transferência, até que eles cheguem ao território de Israel, não deve passar de 20 minutos, meia hora, Estevam. Você esteve com a gente aqui durante toda a nossa cobertura na CNN Brasil, desde o dia 7 de outubro. Participamos de diversas coberturas, inclusive o Michel, em alguns momentos, precisava sair correndo da transmissão e ir para um bunker quando tinham as sirenes disparadas por conta de ataques chegando no território israelense. Michel, o Donald Trump falou hoje que os cidadãos israelenses e palestinos estão cansados desse conflito. Você também que mora aí, que conversa com as pessoas, essa também é uma sensação que pode ser absorvida depois de 2 anos no dia a dia de ataques, de tensões entre a faixa de Gaza, o Hamas e também Israel? Sem dúvida, Estevam. Eu também lembro que estivemos juntos na libertação anterior de reféns, também dessa praça, também no fim de semana. Claro, sim, é o que se sente na sociedade aqui de Israel, um cansaço e a preocupação com o que vai acontecer a partir de agora. Ainda não há certeza absoluta até que o último refém seja transferido, o último corpo de refém morto também seja trazido para o lado de Israel, não há certeza de que o acordo vai ser cumprido e também até que Israel
liberte o último prisioneiro palestino, que é parte desse acordo assinado entre israelenses e o Hamas. A sociedade de Israel, a partir de agora, a partir do momento em que receber os reféns, lógico, entra num processo muito emotivo, mas também num processo de avaliação, porque no dia 7 de outubro de 2023, os ataques do Hamas são considerados os piores sofridos na história do Estado de Israel e também o maior fracasso, a maior falha do exército e do sistema de inteligência israelense, que é considerado um dos maiores do mundo. E também, é claro, a situação política. Israel vai ter que começar a investigar e a julgar os responsáveis por esse fracasso. O Estado tem a responsabilidade pela segurança dos cidadãos e falhou no 7 de outubro. Então, isso vai ser o tema central nos próximos anos, próximos meses, próximos anos na sociedade de Israel, e também há uma expectativa em relação ao futuro político do governo de Benjamin Netanyahu. Se com esse acordo ele vai conseguir manter a maioria no parlamento, se os partidos de direita vão manter o apoio a Netanyahu, porque eles dizem que esse acordo é ruim para Israel. Parte dos deputados, parte do sistema político israelense afirma que Israel está pagando um preço muito alto, tanto em vidas de civis, quanto em vidas de soldados, e também quanto no número de prisioneiros palestinos libertados. Eles dizem que muitos desses prisioneiros têm sangue nas mãos, ou seja, eles fizeram parte de atentados que mataram civis e militares israelenses. Então há um perigo também de que a coalizão de Netanyahu não se sustente e a expectativa de que Israel possa entrar num processo eleitoral antecipado. As eleições que seriam em 2026 podem ser antecipadas se houver a queda desse governo. Então Israel, do lado israelense, Israel sai de uma guerra de 2 anos muito dura, a mais difícil na avaliação dos israelenses na história do Estado de Israel, e entra num processo de investigação e de curar as próprias feridas, as divisões internas. Essa Praça dos Reféns, que hoje mostra alegria, também é o palco das divisões de Israel. Por exemplo, ontem apareceu aqui um israelense com uma bandeira escrito "Obrigado, Netanyahu, pelo esforço, pela libertação dos reféns". Ele quase foi expulso aqui, quase houve violência contra ele, porque a Praça dos Reféns se tornou também uma referência para a oposição de Israel contra Benjamin Netanyahu. Então, todas essas feridas que estão abertas na sociedade israelense, tanto políticas quanto sociais, ela agora, com o final da guerra, o possível final, pelo menos momentâneo da guerra, elas vão ter que ser debatidas. É claro, no lado palestino, há um processo duro de reconstrução, também de volta à normalidade. Segundo a ONU, 80% das casas, das residências na faixa de Gaza foram atingidas ou destruídas durante a campanha militar israelense. Há mais de 60 mil mortos, ainda milhares de mortos, segundo instituições internacionais, milhares de mortos palestinos ainda nos escombros. Também a posição do Hamas. O Hamas, que teoricamente teria que entregar as armas e deixar de ser o controlador da faixa de Gaza. Também qual vai ser a posição do Hamas? A oposição ao Hamas, inclusive a oposição armada ao Hamas dentro da faixa de Gaza, e também a divisão palestina, claro, entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, entre os grupos extremistas islâmicos e a autoridade palestina, que é reconhecida internacionalmente como o governo legítimo palestino. E no cenário internacional, claro, a proposta de criação de um Estado palestino que tem apoio de muitos países ocidentais, inclusive do Brasil, tem a oposição de Israel, pelo menos nos moldes como esse Estado está sendo apresentado no momento, e claro, também a posição de Israel no cenário diplomático internacional, já que o país também sofre acusações de genocídio, acusações no Tribunal Internacional. Então, é um cenário totalmente novo. A guerra entre Israel e o Irã também continua, a guerra entre Israel e o Hezbollah também continua, entre os Houthis do Iêmen também continuam atacando Israel. Então, é um alívio, claro, para israelenses que recebem os reféns e palestinos que deixam de viver numa situação humanitária, num caos humanitário, mas no Oriente Médio, como sempre no Oriente Médio, a paz nunca é total, ela sempre tem
no pano de fundo novos conflitos que podem surgir, Estevam.